Está falando da doutrina dos fariseus da época. Jesus está dizendo que eles estavam usando aquela doutrina para tentar roubar a paz do povo, roubar a alegria do povo, roubar a esperança do povo, mas podemos sim fazer alusão aqui a Satanás, porque esta é a missão dele. Ele veio para matar, roubar e destruir. E nas Escrituras, meus irmãos, nós temos muitas menções de ocorrências demoníacas, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento. Nós encontramos manifestações de demônios. Por exemplo, Moisés um dia, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele chama o povo e diz: cuidado com o que vocês estão oferecendo a Deus, porque esse sacrifício que vocês estão oferecendo a Deus pode ter atuação de demônios no meio desse sacrifício. Então Moisés estava dizendo: no meio da adoração de vocês pode ocorrer uma falsa adoração e pode ter inspiração de um demônio, se vocês não estiverem com a vida de vocês correta na presença do Senhor. Então, meus irmãos, qual é a minha proposta esta noite aqui? Lembrar você que nós estamos em uma batalha, nós estamos em uma guerra. Quem já aceitou Jesus como Salvador aqui, levante as mãos. Quem já é crente na pessoa bendita de Jesus, bem-vindo à guerra, você já está em guerra. Não existe como você ser isentão, né? Tem gente que é de esquerda, direita, tem uns isentos aí, e tem uns que estão em cima do muro. Mas se você é crente em Jesus Cristo, você deve entender que existe uma batalha espiritual, e essa batalha vai percorrer até o dia em que Jesus voltar e nos arrebatar. Nós estaremos dentro dessa batalha espiritual. O apóstolo Paulo, depois de tratar no capítulo 1 da sua carta à igreja de Éfeso, ele trata sobre a nossa salvação. No capítulo 1 ele fala ali o que Deus fez por nós. No capítulo 2 ele fala que o pecado fez de nós. No capítulo 3 ele trata o assunto, mais ou menos aqui, o que Deus pode fazer através de nós quando aceitamos Jesus como Salvador. No capítulo 4 ele trabalha do assunto da igreja como noiva, da igreja como templo, da igreja como coluna da verdade. Capítulo 5, Paulo vai falar sobre o relacionamento do marido com a esposa com o marido, dizendo: vós marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Ele vai fazer uma assimilação do casamento e o relacionamento da igreja com Cristo. No capítulo 6 ele trata assuntos éticos em relação à criação de filhos, a relacionamento de pais e filhos com os pais. Mas no versículo 10 do capítulo 6 ele começa a tratar um assunto que nós não gostamos muito. Ele começa a dizer basicamente o seguinte: olha, se vocês seguirem o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, o capítulo 5 e os primeiros versículos do capítulo 6, pode ter certeza que vocês estarão dentro de uma grande batalha espiritual, porque não é fácil servir a Deus, não é brincadeira servir ao Senhor Jesus. E ele vai fazer distinção ali. Ele fala primeiro dos principados. Quem são eles? São a primeira classe que ocupa posições mais elevadas, conforme Colossenses 2, versículo 15, 1 Pedro 3, 22. Esses principados, você nunca vai conseguir ver um principado no corpo de uma pessoa, mesmo porque eles não incorporam pessoas. Esses principados não incorporam seres humanos. Esses demônios kamikaze que entram no corpo das pessoas são os demônios que são suicidas. Eles gostam de vir em culto como este aqui, né? Gostam de estar aqui, mas os principados não. Enquanto nós estamos às vezes preocupados aqui em expulsar o demônio do corpo de uma pessoa, existe um principado que está lá em Brasília, trabalhando na mente de muitos daqueles políticos para aprovar leis contra a igreja, para aprovar coisas contra a igreja do Senhor Jesus. Esses são os principados. Paulo também vai trabalhar aqui, meus irmãos, ele fala sobre potestades espirituais que agem para influenciar as nações e os povos para praticarem o mal em todas as áreas, conforme Mateus capítulo 16, versículo de número 26. Ele também fala sobre príncipes, quer dizer líderes, que comandam outros demônios, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2. Príncipes que comandam outros demônios. Só para você ter uma noção da hierarquia de Satanás, pastores brigam com pastores, igreja briga com igreja, demônios não brigam um contra o outro. Eles trabalham de uma forma organizada para tentar parar o crescimento da igreja de Jesus na face da terra. Quando você começa a ler a Bíblia, dá sono, expulsa para você ver se o sono não vai embora. Aí ele está soprando um sonífero em você para você não ler a Bíblia.
Quando você está numa roda de conversa, você consegue ficar 2 horas e meia conversando, e é gostoso conversar. As pessoas precisam interagir. Mas já notou, quando você dobra o joelho para orar, falta a palavra, você não consegue orar, não consegue buscar a Deus, começa a vir pensamentos de 10 anos atrás, você fica desesperado, meu Deus, por que disso? São demônios que estão agindo. Às vezes você está lendo a Bíblia e você começa a pensar assim: será que tudo isso que está na Bíblia é verdade mesmo? Já são demônios que estão atuando na tua mente para que você não creia, para que você não creia nas verdades da palavra de Deus. Então esses príncipes são líderes que comandam outros demônios. E existem também hostes espirituais que indicam que eles vivem na escuridão, conforme Mateus 8:12. E essa classe tem o poder de produzir possessão, assenhorando-se de vidas que eles possuem. Meus irmãos, se eu for contar para vocês ao longo dos anos, aí, meus irmãos, quantos tipos de demônios eu expulsei ao longo dos anos, aí, em nome de Jesus, vocês ficarão assustados. Orei por uma pessoa numa certa ocasião, a metade do corpo dessa pessoa era normal, a outra metade ele tinha escama, como se fosse um lagarto, um bicho, não sei o que era aquilo. E quando eu fui orar por aquela pessoa, ele ficou extremamente possesso, expulsamos o demônio do corpo daquela pessoa, e aquela pessoa, meus irmãos, ia tomar banho, saía escama do corpo, e o corpo da pessoa voltou ao normal. Era um demônio que estava atuando na vida daquela pessoa. Numa outra ocasião, fui orar por uma mulher que estava numa cadeira de rodas. Quando eu coloquei a mão sobre aquela mulher, estava 8 anos na cadeira de roda, orei por ela. Quando eu coloquei minhas mãos sobre ela, o demônio agitou o corpo daquela mulher, expulsei o demônio, a cadeira de roda ficou na igreja, a mulher foi para casa andando. Ou seja, um espírito maligno estava paralisando aquela mulher. Olha que coisa terrível, meus queridos irmãos. Numa outra ocasião, fui orar por uma mulher que tinha uma ferida em uma das pernas. E ali, meus irmãos, quando eu estava orando por ela, uma senhora mais ou menos 70 anos de idade, ela ficou possessa, correu até a cozinha, pegou um botijão de gás que estava assim do lado, pegou aquele botijão de gás e veio para uma senhora de 70 anos, conseguiu levantar com a mão um botijão de gás. Olhei meu companheiro, ele já estava lá na rua, irmão, largou sozinho na casa, não tinha como correr. Falei, não posso correr agora. Aí levantei minha mão, expulsei aquele demônio, orei para aquela senhora. Durante a noite, aquela senhora começou a sentir um negócio, começou a morder a perna. Ela foi até o banheiro, colocou a mão em cima do vaso sanitário. Quando ela apertou, saiu 2 lagartas dessas, tipo mandrovar, de dentro daquela ferida. A ferida cicatrizou. A senhora foi curada para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Demônios agindo, demônios trabalhando na vida das pessoas, e muitas vezes nós não percebemos que são demônios que estão agindo no corpo das pessoas. Queridos irmãos, existe uma guerra espiritual, e eu digo para você que nessa guerra espiritual você e eu estamos inseridos, porque tudo que Satanás trama é contra você que é crente, é contra a igreja de Jesus na face da terra. Ele está tramando de formas terríveis contra a nossa vida. E existem aqui 3 coisas pelo menos envolvidas em uma batalha espiritual. Em primeiro lugar, meus irmãos, devemos proclamar a vitória de Deus, concordando com a supremacia de Jesus, o seu poder, as suas promessas e a sua vontade. Fazemos as orações da Bíblia, relembrando a Deus as suas promessas e proclamando decretos proféticos relacionados à supremacia de Deus e aos propósitos do seu reino. Veja o que diz a Bíblia: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Satanás pode vir com o poder dele, mas nós temos o poder do sangue, o poder do nome, o poder da graça, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus para batalharmos contra esses demônios, para que os grilhões sejam quebrados e as portas sejam abertas. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite, dá glória a Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, quando estamos em uma batalha espiritual, precisamos confessar os nossos pecados, renunciando todas as obras das trevas, rompendo assim o nosso acordo com o inimigo, porque Satanás, ele só age na vida das pessoas através de legalidades. Ele não chega em sua casa, arrebenta a porta e vai entrando. Ele só entra quando você dá legalidade para ele entrar. Aí ele age em sua vida e você muitas vezes pensa que é demônio mesmo, porque as pessoas às vezes não conseguem identificar direito, não conseguem diferenciar uma possessão de uma manipulação, de uma opressão. Opressão é uma coisa, manipulação é outra coisa, e possessão é outra coisa. Existem pessoas que são oprimidas
vive debaixo de uma opressão, você ora por ela, coloca a mão na cabeça dessa pessoa, e essa opressão não sai, e ela continua ano e ano com aquela opressão, e aquela opressão não sai do corpo daquela pessoa. Às vezes tem uma porta aberta, onde Satanás está entrando, e a pessoa, ele até permite que a pessoa vá ao culto, vá numa reunião de oração, a pessoa vem para o culto tranquilinho, sai do culto, lá fora, toda opressão retorna na vida da pessoa. Por quê? Porque existem portais que estão abertos, que precisam ser fechados. Se eu fizer uma oração aqui esta noite por pessoas que já assistiram filme de terror, a metade dessas pessoas caíram endemoniadas aqui esta noite. Porque os filmes, meus irmãos, de terror são portais dentro da sua casa para que Satanás haja na sua vida, haja no meio da sua família. Numa certa ocasião, há muitos anos, eu gostava até de uma olhadinha em filme de terror, olha que coisa. Aí eu coloquei um puff no chão, e eu nem estava assistindo aquele filme, mas eu sentei naquele puff, comecei a conversar com as pessoas que estavam ali, e de repente deu um sono, irmãos, e eu fechei o olho e comecei a dormir. Algo saiu de dentro daquela televisão, atingiu a minha garganta, eu fiquei 15 dias queimando de febre. Minha esposa está em testemunha. 38,7, ia 39 graus de febre, a febre não passava. Eu tomava remédio e não passava. Falei, Deus, o que é isso? Aí eu fui orar, o Espírito Santo falou comigo, portal aberto, por causa daquele filme que você gostava de assistir, está vendo? Abriu um portal na sua vida. Eu mesmo coloquei a mão sobre mim e disse, demônio, em nome de Jesus, sai Satanás. Comecei a orar, fiz uma oração terrível ali, pedi oração, dei um giro com óleo, a febre foi embora, o nome de Jesus foi glorificado, nunca mais coloquei meus olhos nessas coisas, e o nome do Senhor foi glorificado em minha vida. Quem está entendendo isso aqui da glória a Deus? São portais que são abertos em nossa vida. Em terceiro lugar, para nós vencer na batalha espiritual, nós precisamos realizar as obras do reino de Deus, agindo no espírito oposto às características malignas. O que significa isso? Se o diabo quer colocar raiva em seu coração, enche o seu coração de paz e alegria. Se o diabo quer fazer você desvirtuar e ver as coisas mundanas, enche o seu coração da palavra de Deus, de louvor e adoração dentro da sua casa. Você vai ver como você vai vencer essas batalhas. Quem está entendendo isso aqui, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos em uma batalha espiritual terrível. Estamos em uma guerra terrível. Estamos enfrentando coisas terríveis. Por exemplo, hoje é conhecido aí como quarta-feira de cinzas. O pessoal ficou licença até hoje, meio-dia, chamando o demônio para o Brasil. Está cheio de demônio agora dentro dos lares das famílias. Só para você ter uma noção, faça uma pesquisa depois, a época que mais nasce criança bastarda. Só para você ter uma noção, se não vai ser no mês de novembro. Porque existem mulheres que vão para esses lugares e nem sabem quem é o pai do filho direito. Quando chega o mês de novembro, não sabe nem quem é o pai. Só para você ter uma noção. Espírito de pombagira, de demônios que estão agindo em nosso país de uma maneira terrível. E no Brasil, irmãos, hoje foi liberado sim um principado terrível neste país. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Enquanto muitas cidades do Brasil estão debaixo da água de enchente, meus irmãos representantes do governo estavam pulando carnaval enquanto pessoas estavam morrendo. Se isso não é demônio, diga para mim o que é demônio. Eles estão agindo em nossa nação, mas há uma igreja poderosa nesse país que está se levantando em oração, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem está entendendo o que eu estou pregando essa noite, diga glória ao nome do Senhor Jesus. Então, comece a agir ao contrário daquilo que Satanás tem mandado você agir. Comece a agir diferente. Se há alguma coisa que você observa que não está acontecendo com a palavra de Deus, haja ao contrário. Enche a sua vida de palavras boas, de louvor, de adoração. Enche a sua casa de adoração a Deus e jejum. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer. Meus irmãos, existe aqui, eu disse que seria bem breve essa noite na palavra, porque eu quero orar para vocês aqui essa noite. E há pelo menos 3 tipos de fortalezas que nós temos que batalhar contra ela. Meus irmãos, as Escrituras falam sobre destruirmos fortalezas espirituais, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os vãs filosofias, a arrogância que tenta levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusação de Satanás contra a verdade de Deus.
São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Deus nos vê. E quando aceitamos essas mentiras, elas aprisionam os nossos corações em trevas. Regiões inteiras podem ser afetadas pelas mesmas mentiras e ser atacadas por essas mesmas trevas demoníacas. Uma maneira pela qual podemos reconhecer isso é o que vemos um grande número de pessoas de uma região adotando os mesmos padrões de trevas em suas crenças e comportamentos. Destruímos, derrubamos fortalezas espirituais, concordando com Deus e sua palavra, derrubando argumento, renunciando às mentiras que são contra o conhecimento de Deus e sua palavra e a sua verdade. Dessa maneira, quebramos qualquer acordo que Satanás fez com essas pessoas. Irmãos, minha esposa e eu visitamos uma senhora aqui na cidade de Contenda, próximo ali, para frente da Araucária um pouco, e eu cheguei, aquela mulher pintava vários quadros, era uma artista, pintava muitos quadros, e de repente eu comecei a olhar os quadros que aquela mulher pintava. Um quadro era uma serpente, no outro quadro era um dragão, no outro quadro era um cachorro, no outro quadro era um lobo. Eu falei, de onde vem essa inspiração? Ela disse, eu sonho à noite, eu acordo e começo a pintar isso aí. Eu falei, posso orar para a senhora? Ela disse, claro que pode. Quando eu coloquei a mão na cabeça daquela mulher, o demônio agitou o corpo daquela mulher terrivelmente, e só eu que tenha inspirado ela para escrever. E quando as pessoas compram esse quadro e levam nas suas casas, eu aproveito e vou me apropriando das pessoas dessa casa quando compram esses quadros. Olha que coisa impressionante, meus queridos irmãos. Uma outra ocasião, fui orar para uma família em que o pai ficou com problema mental. De repente os dois filhos estavam com problema mental, e de repente a esposa do homem ficou com problema mental. E eu fui orar naquela casa, e quando eu comecei a orar, os quadros da parede começaram a tremer, todos os quadros, copo começou a se quebrar na cozinha do nada, pedra saía do chão e caía em cima da casa. Eu falei, o que é isso? E aí eu comecei a clamar a Deus e orar com a equipe de obreiro. O demônio agitou o corpo do homem, da mulher, dos dois filhos, e nós expulsamos a autoridade no nome de Jesus. Os demônios saíram, e quando os demônios saíram, eles estavam em perfeito juízo, como se nunca tivessem sido loucos. Sabe o que é isso, irmão? São demônios que estão aprisionando a mente das pessoas. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Então veja, meus irmãos, que há três tipos então de fortalezas espirituais. Primeiro, fortalezas pessoais da mente, que prende as pessoas em maneira de pensar e estilo de vida pecaminoso. Existem pessoas que vivem um estilo de vida pecaminoso e acham que aquilo ali é normal, é aprisionamento, são demônios que estão aprisionando essa pessoa. Eles não conseguem abandonar aquilo porque estão presos ali. Já orei por pessoas que fumavam 4 carteiras de cigarro por dia, e elas foram libertas. Já orei por pessoas que tomavam, meus irmãos, o cidadão ia fazer compra no mercado, ele fazia um carrinho de compra, e o outro carrinho ele enchia de garrafa de bebida alcoólica para tomar durante o mês inteiro. Oramos, e era um policial militar, oramos por ele. Deus começou a obra, a libertação na vida daquele homem. Minha esposa e eu visitamos uma menina que estava há 13 anos fechada dentro de um quarto, 4 cadeados na porta. Ela defecava dentro daquele quarto, passava o excremento humano na parede, era um mau cheiro terrível. E eu cheguei e disse para aquela mãe, pode abrir os cadeados. Ela me deu a chave, abra o senhor. Eu não vou abrir porque eu já ganhei 4 Bíblias aqui. Eles mandaram abrir, quando viram a situação foram embora, não voltaram nem para buscar a Bíblia. E então nós abrimos aquele quarto de mau cheiro terrível, oramos, expulsamos aquele demônio. A moça saiu, foi para o banheiro, foi tomar banho, não. Ela foi tomar banho, a menina não tomava banho há anos, foi tomar banho, estava liberta para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Aí fomos descobrir, aquela menina havia sido violentada, e meus irmãos, ela escondeu aquilo, caiu em depressão profunda, se sentia sujo, o diabo entrou e aprisionou aquela menina. Vocês estão entendendo? Meus irmãos, eu vim essa noite dizer para você, Deus nos dará poder para pisar serpentes e escorpiões, e os grilhões serão quebrados para a glória do Deus Todo-Poderoso. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite? Fortalezas pessoais. Começa
com uma depressão profunda, e você não trata a depressão, aí vai indo, e você vai achando que Deus se esqueceu de você, que Deus não te ama mais. O diabo chega e diz: eu não te amo mesmo, porque se Deus te amasse, ele não te deixava nessa situação. E você vai. E quando você perceber, você está doente, aprisionada por demônio, você vai no psicólogo, não resolve, vai no psiquiatra, não resolve. Não que eu seja contra essas pessoas, é necessário sim que você procure ajuda, mas as pessoas às vezes vão lá 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50 vezes, não resolve o problema. E às vezes numa oração, irmãos, o demônio sai, abandona a pessoa, e o nome de Jesus é glorificado naquela casa, no meio daquela família. Aleluia! Quem está entendendo, diga amém. Fortalezas culturais. Tem gente que diz assim: nasci nessa religião, morro nessa religião. Ou valores da nossa sociedade que estão sendo deturpados hoje. Estão tentando, meus irmãos, existem países aí fora que já estão autorizando o casamento de ser humano com cachorro. Aqui no Brasil, há poucos dias, aconteceu um fato: a menina queria casar com a própria mãe. Está no jornal para quem quiser ver, pesquise depois. Meus irmãos, valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. Estados Unidos está avivado. Na faculdade, o poder de Deus está indo na faculdade. Outros países aí, na Turquia, terremoto, na Síria, terremoto, e o Brasil pulando carnaval. O que vocês acham que Deus pensa disso? Aí eles dizem: pastor, a nossa cultura não está deturpada sim. Quando eu pego uma cruz, meus irmãos, e desenho latas de cerveja nessa cruz, eu vou plotar essa cruz com lata de cerveja e saio carregando essa cruz no meio de uma avenida, isso é deturpar com o evangelho de Jesus Cristo. São demônios que estão agindo, usando essas pessoas. São espíritos malignos. Os valores da nossa sociedade, na maioria dos casos, estão de acordo com as trevas. As fortalezas culturais são de acordo com os valores de Satanás na nossa sociedade, de maneira geral. Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele, mantendo esses valores entrincheirados dentro da sua casa. Quando eu abro a minha casa para o Big Brother, estou abrindo a minha casa para demônios. Quando eu abro a minha casa para novelas, meus irmãos, em que ensina a prostituição em horário nobre, em que ensina o adultério em horário nobre, eu estou abrindo a minha casa para o diabo entrar, e o diabo está entrando. E nós não estamos percebendo. Eu vim esta noite como profeta de Deus para dizer: os grilhões serão quebrados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode dar um brado de glória a Deus porque você está ouvindo aqui esta noite? Meus irmãos, nós conseguimos observar hoje, de uma maneira quase que geral, a brincadeira com as línguas estranhas, a brincadeira com as profecias, a brincadeira com a palavra de Deus, nos ditos stand-ups gospels por aí, e nós nos sentamos e rimos dessa cultura e achamos bonito. São demônios que estão entrando em nossa casa. Eu ainda sou um pregador de coisas sérias. Eu vim essa noite dizer para você: todos os demônios que estão oprimindo a nossa sociedade, muitas famílias aqui, hoje cairão por terra em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode dar um brado de glória a Deus pelo que vocês estão ouvindo? Não concordamos com o adultério, mas deixamos o adultério entrar em nossa casa todo dia através dos programas de televisão. Não concordamos com a prostituição, mas permitimos que isso entre em nossa casa, muitas vezes através dos programas. Não concordamos com a blasfêmia com o Espírito Santo, mas concordamos com as piadinhas engraçadas a respeito do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, e depois perguntamos: por que será que o Brasil está passando por tudo isso, meu Deus? Aleluia! O Brasil está em avivamento. Sabe quando o Brasil estará em avivamento? Quando os livros de prostituição, quando as piadas imorais saírem da nossa boca, quando os livros de prostituição forem queimados,
quando os programas mundanos dentro da nossa casa forem transformados para pregação, louvor e adoração ao nome do Senhor, aí, meus irmãos, essas fortalezas estarão caindo por terra. Até lá, a igreja só está inchando, mas eu glorifico, sabe por quê? Porque de ontem para hoje, na madrugada, eu tive um sonho com aquele avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos da América, e Deus mostrou uma fogueira muito grande, e Deus mostrou fagulhas dessa fogueira caindo no sul do Brasil, caindo no estado de São Paulo, caindo em Curitiba. Deus vai incendiar o mundo com o poder da sua palavra. Quem crê no que eu estou pregando esta noite, levante as duas mãos e entra nessa casa de glória. Um minuto de glorificação no nome do Senhor Jesus. Pastor, eu não vim para ouvir isso essa noite, pastor, mas o evangelho que eu tenho é esse: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza, Jesus Cristo renova, Jesus Cristo restaura. E a missão de Jesus: Jesus não morreu na cruz para você ficar rico, irmão. Jesus morreu na cruz para te levar para o céu. Quem está entendendo o que eu estou pregando esta noite? Vai cair uma unção tremenda de Deus sobre nós agora. Levanta as duas mãos. E Deus está me dizendo para o Espírito Santo que essa unção que vier sobre a tua vida te dará autoridade contra demônios. Levante as duas mãos e entra a casa de glória a Deus, se você puder. Vai adorando ao Senhor, vai adorando a Deus. Os valores da nossa sociedade estão deturpados, senhores. Um japonês gastou $75 mil para ficar parecido com um cachorro. Os valores estão deturpados. Muitas pessoas, em 70% dos casos, colocam os filhos na creche e vai passear na praça com o cachorro. Valores deturpados. Casamento, meus irmãos, está sendo vendido a preço de banana em muitos lugares. Não é mais uma valorização do que é um casamento. As pessoas já casam pensando: vamos fazer um contrato, se não der certo, já separamos. Meu Deus. São valores deturpados. Aleluia. Eu não consigo acreditar, por exemplo, que um cristão consegue ver um carnaval e chegar na igreja e sentir a presença de Deus. Meu Deus. É impossível você ver aquilo e sentir a presença de Deus. É impossível. O poder de Deus jamais estará associado às trevas. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Com Deus não tem meio termo, com Deus não tem centrão, meu irmão. Ou você está com Deus com tudo, ou você se enche de Deus e luta contra os demônios, ou você se enche de demônio e luta contra Deus. Não há meio termo com o Senhor. Meu Deus. Veja a seriedade disso. Eu estou errado. Aleluia. Fortalezas pessoais, fortalezas culturais. Aí, em terceiro e último lugar, já para orar com vocês, fortalezas cósmicas, que são potestades e principados. Ainda bem que Deus não abre seus olhos, porque se Deus abrir seus olhos espirituais aqui esta noite, você vai ver mais demônio que areia na praia. Meu Deus. Se Deus abrir os seus olhos, você vai ver o que está no corpo das pessoas que estão pecando contra Deus. Se Deus abrir os seus olhos nesta noite, desse uma fagulha do que Ele tem mostrado para nós, você ficaria assustado. Você vai ver demônio por cima de árvore, andando pela rua, saindo do corpo das pessoas, entrando e saindo a hora que Ele quer. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui esta noite? Meus irmãos, que são potestades, principados demoníacos dos ares, são anjos demoníacos, ou hostes demoníacas. Paulo escreve em sua carta aos Efésios, dizendo: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, nunca foi, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo de número 12. E como nós vencemos isso, pastor? Com sal grosso? Não. Com a ruda atrás da orelha? Não. Com ferradura na porta? Não. Com colar no pescoço? Não. Como nós vencemos isso? No nome poderoso de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Esse é o poder para pisar serpentes e escorpiões. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Irmãos, fui procurado por uma senhora. Essa senhora, ela nos procurou e disse: pastor, eu gostaria que o senhor fosse fazer uma oração lá em casa. Eu falei: eu vou.
Qual que está acontecendo? Ela disse, não, é que tem umas crianças que andam a noite inteira dentro de casa. Nós ouvimos as crianças rindo, e aí nós procuramos a paróquia, e o nosso líder espiritual da paróquia disse que era para colocarmos trigo em cima da mesa, e aí nós fizemos, e quando amanheceu, nós fomos orar, era cheio de rastinho de criança em cima da mesa. E ele disse que são anjinhos rebeldes que estão aí dentro de casa. O que o senhor orar? O senhor pode ir lá orar? Eu falei, eu vou lá orar. Vamos conversar com esses anjinhos rebeldes. Aí fomos orar na casa, né, pastor querido? Quando levantei a mão, o anjinho já falei, você que está aí, quis falar com vozinha de criança. Falei, você não vai me enganar com essa vozinha de criança não. Qual é o teu nome? Da rua. Você que está aí, né? É você que está andando, sou eu. Eu ando dentro dessa casa, eu ando aqui, faço o que eu quero aqui dentro dessa casa. Falei, mas hoje você vai sair. Em nome de Jesus Cristo você vai sair. Me cubra de oração aí, irmão. Me cubra. Deus está me mostrando um negócio terrível. Me cubra de oração. Eu disse em nome de Jesus. Saiu. Aleluia. Batizei a mulher, batizei o marido, batizei as filhas, batizei a neta dele. Aleluia. Deus salvou a família. E as criancinhas nunca mais apareceram lá de madrugada. Quem está entendendo isso aqui na glória de Deus? Levante as tuas mãos. Deus vai te dar autoridade aqui esta noite. Quem quer autoridade, enche essa casa de glória a Deus. A autoridade do crente não está, meus irmãos, no falo. Não está na metralhadora ponta metralha ponto .50, não está no B-113, não está no avião F-16, não. A autoridade do crente está no nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia, vai no meu nome expulsar o demônio, no meu nome curar enfermos, falando novas línguas. É no meu nome que está a autoridade. Quem está entendendo isso aqui da glória ao nome de Jesus? A autoridade, o crente mais fraquinho aqui, ó. Está orando 5 minutos por dia. Tem mais autoridade que o exército dos Estados Unidos. Aleluia. Você levanta o dedinho assim, o demônio sai correndo, porque ele vê Jesus na tua vida. Glória a Deus. Fortalezas cósmicas. Oh glória. E derrubamos cada uma dessas fortalezas, concordando com Deus e renunciando às mentiras do inimigo por meio das nossas orações e ação de graça. Oh meu irmão, um dia eu fui expulsar um demônio e ele disse para mim, eu vou sair porque tu anda de pé para trás. Eu não sabia o que era pé para trás. Eu fui pesquisar com esse pai de santo, não, é que você anda de joelho, por isso que ele vai sair. Aleluia. Oh glória, ele tem medo de quem anda de pé para trás, de joelho na presença de Deus. Ele sabe que quando você dobra o joelho, o céu se abre e o nome de Jesus é glorificado na sua vida. Ele sabe disso e ele tem que sair. A única maneira de vencermos nessa batalha é tendo um profundo relacionamento com Deus através de jejuns e oração e, acima de tudo, obedecendo a santa e gloriosa palavra de Deus. Quem está entendendo isso aqui? Eu quero orar por vocês agora. Não vou prosseguir mais. Deus está me revelando muita coisa. Eu quero orar por vocês aqui essa noite. Amém? Quem está entendendo isso aqui? Quem entendeu? Quem entendeu? Você sabia, irmão? Tem coisinha dentro da nossa casa que traz demônio para lá? Tem coisinhas pequenininhas dentro de casa. Orei para uma menina um dia, eu não vou sair, está escondida onde? Nessa pirâmide aí que ela trouxe lá do centro espírita. Falei, então está aqui a pirâmide. Destruí a pirâmide, a menina foi liberta. São coisinhas. Coisinha que você diz assim, não é nada, é só um presentinho que eu ganhei. Está lá escondida na tua casa, o diabo está agindo atrás daquilo ali. Quem está entendendo que eu estou pregando aqui esse momento? Oh glória, uma menina, no início aqui do ministério, orávamos toda quarta-feira para Jesus batizar com o Espírito Santo. E uma menina me procurou e disse, pastor, eu não consigo receber o batismo do Espírito Santo. O que tem em minha casa? Eu falei, posso tomar um café na sua casa? Pode. Aí fomos lá, pastora Jaqueline, vamos lá tomar café. Aleluia, ela colocou umas florzinhas na mesa. Gosta de uma mesa, coisa linda. As florzinhas, começamos a conversar. O que está acontecendo, minha irmã, que a senhora não recebe batismo do Espírito Santo? Tem alguma coisa do mundo que a senhora tem aqui na sua casa? Ela tem sim, pastora. Mas estou com vergonha. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Ela foi embaixo da cama, arrancou um baú debaixo da cama, cheio, meus irmãos, de CD, do Raul Seixas, do Legião Urbana, do Roupa Nova, do Stacy. Ela falou, que termina o culto, eu tenho que ficar ouvindo essas coisas, eu não consigo nem dormir. Eu falei, mas deixa eu orar por ti.
Sai, demônio. Vamos queimar. Queimamos tudo aquilo. No próximo culto ela foi batizada com o Espírito Santo, falou em línguas. Está entendendo? São coisinhas que vai prendendo você e você não consegue receber a presença gloriosa de Deus na sua vida. Aleluia. Pastor não me ouviu isso, mas fazer o quê, né? Eu lembrei agora desse negócio. Não estava nem no script, tá? Mas Deus está falando conosco essa noite. Cuidado, irmão. Cuidado, que são coisinhas que Ele age. Pastor amigo meu, pastor Arlindo Teodoro, lá do Espírito Santo, chamou a mulher no altar e falou para ela assim: você quer receber a cura da tua enfermidade? E ela disse: eu quero. E o pastor disse: então você vai ter que liberar perdão para esse homem. Ela disse: eu não vou. E o pastor disse: fale comigo, eu perdoo. E ela não falava, está na internet, quem quiser ver. Ela não conseguia. E o diabo travava a garganta da mulher, porque, meus irmãos, não conseguia perdoar o marido. Olha que coisa terrível. Mas aí o pastor orou por ela, ela perdoou o marido e a presença de Deus aí cheio. Quem está entendendo isso aqui? Olha, 3 irmãos aí. Fale com todo amor e carinho para essa pessoa que está ao teu lado. Diga: Deus vai quebrar todos os grilhões da sua vida esta noite. Fique em pé toda a igreja, vamos orar. Todos os irmãos que eu pedi para fazer aquele propósito, vem na frente. Todos que eu pedi para fazer o propósito, vem na frente. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu pedi para eles, quarta-feira que vem vou mandar para outros, tá? Outros vão me ajudar aqui. Glória a Deus.